Vamos dar o pontapé inicial na nossa explicação de hoje. O foco da nossa imersão é simplesmente a base de energia da vida humana, os carboidratos. Para qualquer estudante da área da saúde, ter esse domínio é, sem dúvida alguma, inegociável. A ideia hoje é desconstruir isso tudo, camada por camada. A gente vai começar lá da menor estrutura atômica e escalar até entender aquelas doenças metabólicas, sistêmicas, super complexas que aparecem quando essas vias dão algum problema. É uma verdadeira viagem pela engenharia da nossa fisiologia. Beleza? Vamos mergulhar nisso. O roteiro de hoje é praticamente um mapa definitivo sobre o assunto, indo do micro ao macro. Tópico 1, estrutura molecular dos carboidratos. 2, de monossacarídeos a polissacarídeos. 3, digestão e absorção intestinal. 4, metabolismo e ciclos energéticos. E, para fechar, 5, prática clínica e hormônios. Entrando na seção 1. Estrutura molecular dos carboidratos, fundamentos químicos. Afinal de contas, entender condições clínicas supercomplexas tem que começar obrigatoriamente aqui, no nível atômico. Bioquimicamente falando, o que são os carboidratos? Eles são definidos como aldeídos ou cetonas contendo pelo menos 2 grupos hidroxila, com a fórmula empírica CH2ON. Eles são a principal fonte de energia na dieta. Também conhecidos como glicanos ou sacarídeos, esses famosos carbonos hidratados formam o nosso combustível primário. É essa base que faz o corpo inteiro funcionar. Sem essa fundação energética e estrutural, os processos biológicos entrariam literalmente em colapso. Aqui, a gente nota de cara a diferença química entre 2 dos monossacarídeos mais importantes do organismo, a glicose e a frutose. De um lado, temos a glicose, com seu grupo funcional aldeído localizado bem na ponta da cadeia, o que a classifica como uma aldose. Do outro, a frutose tem um grupo cetona posicionado no segundo carbono, sendo, portanto, uma cetose. E é exatamente essa posição arquitetônica desses grupos funcionais que vai ditar todo o comportamento químico que essas moléculas terão durante o metabolismo celular. E isso ilustra de forma brilhante como as minúsculas nuances espaciais importam de um jeito colossal. Temos o destaque dos grupos carbonila, mostrando a diferença entre aldose e cetose, e também a estereoisomeria, comparando a D-glicose com a L-glicose. Quiralidade e estereoisomeria são conceitos absolutamente cruciais. E o motivo disso? Porque as enzimas humanas são estritamente estereoespecíficas. Elas funcionam como uma luva que só encaixa numa mão muito específica. A nossa engrenagem biológica reconhece e metaboliza praticamente só os isômeros da série D, como a nossa famosíssima D-glicose, ignorando as outras formas. Avançando para a seção 2, de monossacarídeos a polissacarídeos, construindo a complexidade. Vamos ver como esses monômeros se juntam, quase como bloquinhos de montar, para criar cadeias gigantescas. Dando uma olhada rápida nessa tabela de classificação, a gente vê as classes organizadas pelo número de carbonos, trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses, com os respectivos exemplos de aldoses e cetoses. Num contexto de ciências da saúde, a nossa atenção precisa focar nas pentoses e hexoses. As pentoses, como a ribose, são as grandes arquitetas da nossa genética, formando toda a espinha dorsal do DNA e do RNA. Já as hexoses, representadas ali pela glicose e frutose, são as estrelas absolutas quando se fala em geração de energia para a célula trabalhar. E quando a gente junta 2 monossacarídeos? Temos os principais disacarídeos e as famosas ligações glicosídicas. A maltose é a união de glicose mais glicose. A lactose é glicose mais galactose e a sacarose é glicose mais frutose. Esses compostos são formados por reações de condensação e quebrados no corpo por hidrólise. Isso aqui é aquele clássico ponto de memorização rápida para toda a prova da faculdade. O segredo é lembrar da ligação O-glicosídica e do princípio básico. Formar essa ligação libera água, por isso condensação, e quebrar essa ligação no intestino exige água, que é a hidrólise. Subindo ainda mais nessa complexidade química, a gente chega nos polissacarídeos. Aqui vemos a representação visual de homopolissacarídeos versus heteropolissacarídeos, mostrando suas cadeias. Olha que sacada da natureza. Os homopolissacarídeos ramificados, como o glicogênio que a gente guarda no músculo e fígado, funcionam como um estoque rápido de energia. Essas várias pontas ramificadas não estão lá à toa. Elas permitem que a molécula seja quebrada em vários pontos ao mesmo tempo, liberando muita glicose num piscar de olhos quando a gente precisa daquela explosão de força. Já os heteropolissacarídeos costumam assumir papéis estruturais, formando a base firme dos nossos tecidos.
Chegando na seção 3, digestão e absorção intestinal, a jornada fisiológica. Vamos sair um pouquinho da química pura e entender o caminho físico que o alimento faz dentro da gente. Vamos seguir em frente e ver como esse processo se constrói passo a passo. Passo 1. Da boca, a mastigação e a alfa-amilase salivar quebram em torno de 5% do amido. Passo 2. No estômago, aquele pH superácido inativa a amilase da saliva, mas lá no miolo do bolo alimentar a digestão residual ainda atinge uns 40%. Passo 3. No intestino delgado, a alfa-amilase pancreática e as enzimas da borda em escova entram em cena de verdade para liberar os monossacarídeos. É um trabalho de equipe perfeito, que começa na primeira mordida e só termina lá nas profundezas do intestino. Esse diagrama funciona quase como um mapa mental detalhando os locais onde a amilase e as enzimas da borda em escova atuam. Quando aquele conteúdo ácido despenca do estômago para o duodeno, o pâncreas injeta a sua alfa-amilase para dar aquela acelerada na quebra. Mas o momento-chave acontece diretamente nas microvilosidades do intestino. É lá na chamada borda em escova que enzimas especializadas, tipo a sacarase, maltase e lactase, fazem o trabalho fino. Elas quebram os últimos disacarídeos e entregam as moléculas soltas de glicose, frutose e galactose, prontas para serem absorvidas e irem direto para o fígado. Seção 4. Metabolismo e ciclos energéticos. Produção de energia. Vamos ver o que acontece do lado de dentro da célula quando essa glicose toda finalmente chega pelo sangue. Dentro do metabolismo, a gente lida com duas forças completamente opostas. As vias anabólicas são focadas na síntese de moléculas complexas a partir de pedaços menores. É um processo endotérmico que gasta energia para construir reservas, como na síntese de glicogênio. Em forte contraste, a gente tem as vias catabônicas, que fazem a quebra das moléculas maiores, gerando oxidação e ATP. É um processo exotérmico, a exemplo da glicólise. Ou seja, de um lado a gente constrói e poupa, do outro a gente demole impiedosamente esses estoques para gerar o combustível imediato que permite contrair o músculo e botar a cabeça para pensar. Então, o ponto crucial que precisa ser lembrado é este aqui, o saldo global da glicólise por molécula de glicose. Temos 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP, que representam a energia líquida, e 2 moléculas de NAD, que oferecem poder redutor. Isso tudo ocorre no citosol das células e é extremamente essencial para tecidos altamente dependentes, como hemácias e cérebro. Esse é um verdadeiro resumo de alto rendimento que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, pois representa o lucro exato que a célula tem para continuar viva. Entrando na nossa reta final, seção 5. Prática clínica e hormônios. Aplicação médica. É hora de conectar essa química toda com a realidade dos pacientes. A gente se depara com esta grande pergunta: como os hormônios controlam o fluxo de energia no organismo humano? Se todas aquelas reações minúsculas da glicólise acontecem fechadinhas no isolamento da célula, quem é que rege a orquestra lá de fora? Como é que o sistema endócrino toma o controle dessa química toda e espalha o equilíbrio sistêmico pelo corpo? O mistério todo se resolve através desses 4 passos. Número 1. A glicose no sangue sobe logo depois que comemos, o famoso período pós-prandial. Número 2. As células beta lá no pâncreas identificam isso e secretam a insulina. Número 3. A insulina promove a translocação do transportador GLUT4 direto para a membrana da célula. E número 4. Aí sim a glicose entra na célula muscular para ser usada na glicólise ou armazenada. A insulina funciona literalmente como uma chave. Se ela não encaixar na fechadura, o GLUT4 não vai para a parede da célula, as portas não se abrem e a glicose fica boiando do lado de fora. Mas na prática médica, a gente vê frequentemente esse sistema maravilhoso falhar. E isso nos leva ao diabetes mellitus tipo 2 e ao famoso ciclo de Randle. A literatura mostra que níveis muito elevados de ácidos graxos livres inibem o uso da glicose lá no músculo, gerando uma forte resistência à insulina. Basicamente, os subprodutos dessa quebra de gordura bloqueiam as enzimas que deveriam estar processando o açúcar. A gordura acaba virando um muro metabólico, que trava tudo, faz a glicose sobrar no sangue e pavimenta o caminho para o diabetes. É a ciência básica explicando o quadro clínico diário. Para amarrar toda essa imersão, a gente fecha com esta reflexão. Ao dominar a arquitetura molecular, desvendamos as raízes das doenças sistêmicas. Como a compreensão dessas vias metabólicas pode mudar o futuro do tratamento das doenças endócrinas?
Entender como uma molécula se quebra e como o receptor muda de lugar vai muito, mas muito além de passar numa prova da faculdade. É entendendo profundamente essa arquitetura invisível dos carboidratos que os profissionais de saúde conseguem intervir de verdade em problemas gigantes como obesidade e diabetes. Fica aí a provocação para todo mundo sobre como a ciência de base transforma nosso futuro clínico. Muito obrigado por acompanharem a nossa explicação científica de hoje.